paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 14, do 25 ao 35, vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: a respeito, né, do Senhor ali, o discipulado. O Senhor ali explicando aos discípulos o que era servir, né? Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhes. Então, o Senhor ali saindo da casa dos fariseus e indo, né, continuando a sua viagem a Jerusalém, uma multidão ali seguindo Jesus, uma multidão que seguia Jesus. E ali no meio dessa caminhada, indo para Jerusalém, o Senhor voltava-se a eles em pregação. O Senhor queria logo que eles conhecessem, né, que essa multidão conhecesse o que era servir na realidade Cristo, ser servo, o que significava servir a Deus. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está deixando claro aqui para aquela multidão que devemos, né? Não só para eles, mas para nós, o Senhor dizendo que nós devemos segui-lo de todo o nosso coração, que nada pode tomar né, o lugar de Cristo na nossa vida, por mais que pareça ser bom, ser importante, mas nada pode ser mais importante do que Cristo em nossa vida. Não pode ser mais importante que o nosso Deus. Nada pode ser o primeiro. Cristo tem que ser o nosso primeiro. Amém? Aprendemos também que a salvação é individual, quando Cristo diz ali, né? Que se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, isso é individual. Dentro de uma casa, a esposa pode ser temente a Deus e o marido não. Ela pode temer a Cristo, seguir ele, e o esposo não, e vice-versa. O esposo temer a Cristo e a esposa não, né? Então nós aprendemos que a salvação é individual, é independente, e a nossa família, se está debaixo da graça de Cristo, é glória, né? É bênção, caminharmos junto na mesma direção. Mas se alguém ali não tem a mesma fé, o que nós temos que fazer é continuar a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo e interceder, orar, clamar para que o Espírito Santo de Deus venha alcançar. Aí no 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Ele fala sobre levar a cruz, né? Isto é, ele fala sobre a fé. A fé no que ele fez na cruz por nós. Ele está falando a respeito sobre a fé, né? E não necessariamente sobre o sofrimento que nós devemos carregar, que é a nossa cruz. Não, mas é a cruz que vale a pena, que ele está dizendo, que é a cruz, a fé, aquilo que ele ia fazer por eles e fez por nós na cruz. Eles ainda não tinham ali, né? Quando Jesus falou isso, ele estava vivo, não tinha sido crucificado ainda, mas Jesus estava querendo dizer a respeito dessa cruz, que aceitar a Cristo é aceitar os princípios dele, é ir na contramão do mundo. Apesar que muitas das vezes, né, nós vamos passar pela doença, pela tribulação, pela perseguição, né? Mas Jesus tem que ser a cruz, né, de fé. Ele tem que ser a nossa fé tem que ser na cruz, no sacrifício de Jesus. A cruz que ele levou, que torna a nossa cruz leve, né? E passamos a ter, então, através dessa cruz de Jesus, toda a leveza, todo, né, entendimento, toda a paciência, toda a perseverança para passarmos o dia mal, né? Então, ele somente pode remir os nossos pecados, as nossas falhas e garantir a nossa vitória. Então, quando nós aceitamos essa cruz e tomamos posse dela, nós temos autoridade para repreender o mal, para declarar a proteção sobre o nosso lar, sobre a nossa família, a proteção e a prosperidade. Abra comigo também em Mateus, aleluia, glória a Deus, em Mateus 11, 28 e 30, que diz assim:
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando Jesus ele está falando aqui, né, para que nós não venhamos negar a cruz, que nós venhamos carregar a nossa cruz, ele está falando a respeito, né, que nós ali, ó, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo aqui a respeito da cruz, que é a fé. Né? Não podemos negar essa fé, nós temos que tomar essa fé em Cristo e ir na contramão do mundo. Assim como ali todos aqueles que se tornavam cristãos eram perseguidos naquela época. Hoje também o mundo não é diferente. De uma forma bem, né, ali sutil às vezes, mas somos perseguidos. E hoje está escancarado que os princípios da palavra do Senhor têm incomodado o inferno. E cada vez mais o cristão ele é perseguido. Então Jesus continua ali dizendo, né? Ele deixa claro que se não for pela fé na cruz, naquilo que ele fez por nós, não tem como nós sermos discípulos dele. Também, né, em 2 Coríntios, aleluia, é que eu não deixei marcado, mas vamos achar aqui. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquele que serve a Cristo, né? E ele passa pelas tribulações, ele passa pelo problema, pela perseguição. Saiba que isso produz para nós um peso muito extremo, né? Ali eterno, de glória muito excelente. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. É tão grandioso, tão majestoso, né? Nós não podemos sair falando que servir Cristo é fácil, porque ele não disse que seria. Não podemos falar que servir Cristo você vai ser rico, vai ser poderoso, vai ter... Sim, você vai ser abençoado, vai ser guardado, vai ser zelado. Mas não podemos falar isso, que somente isso o Senhor tem, que você não vai passar pela tribulação, não vai passar pela perseguição. Servir Cristo é negarmos a nós mesmos. Mas Cristo não nos deve nada, porque ele disse que quando ele passou pela cruz, ele nos deixou ali a possibilidade de uma vida em abundância, que ele falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, através daquilo que ele fez na cruz por nós. E quando nós tomamos posse daquilo que ele fez por nós na cruz, nós somos assim, agraciados, né, por esse Jesus. Então, continuando aqui em Lucas, aleluia, em Lucas 14, agora o verso 28, aleluia, que diz assim: em verso 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, aleluia, perdão, porque eu abri as duas Bíblias aqui e me confundi. Dizendo aqui, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Isto é, né, todo aquele que vai começar uma obra, que vai edificar uma casa, ele vai fazer ali, né, ele vai sentar e vai fazer as contas para ver se vai dar conta de terminar aquilo. Então, quando Jesus fala torre, isto é, o lugar mais alto. No mundo espiritual, isso está dizendo sobre a cruz. Ele está falando ali sobre levar a cruz. E agora ele fala sobre onde esse caminho nos leva, que é a torre, é o lugar mais alto, é seguro, é a salvação eterna. Aleluia! Esse caminho com Cristo, muitas das vezes, perseguidos e caluniados. Nós vamos ser assim, né? Mas se nós formos perseverantes, atingiremos a salvação. Aí quando ele fala ali, fazer as contas, quando ele diz ali, ó, que não senta para fazer as contas, para ver se tem com que acabar, né? Isso o Senhor está nos mostrando que temos que seguir este caminho com a nossa cruz, que é Jesus, até o fim. Nós temos que entender que vai ser necessário pagar um preço, em abrir mão, muitas das vezes, daquilo que parece que é bom, das nossas vontades, né? Abrir mão de muitas coisas para servir a Cristo.
Mas ele alerta também para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Veja, que nós venhamos ter uma seriedade quando aceitamos a servir a Cristo. Que nós venhamos como alguém que vai edificar ali uma construção, uma torre, ele pesa ali, ele senta para fazer os cálculos, que nós venhamos ver. E esse cálculo que nós vamos fazer antes de iniciar a caminhada com Cristo vale muito a pena, porque esse Jesus é o Jesus que remiu os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ele reme, né? Ele nos perdoa, escreve uma nova história para nós, ele escreve uma nova possibilidade de vida e ainda a garantia de uma vida eterna. Então, quando nós ali estamos decididos a servir a Cristo, temos que ter decidido e não olhar, não retroceder, não voltar para trás, porque quando ele está dizendo ali, né, que esse caminho leva para Cristo, né? E muitas das vezes vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser confrontados, mas nós temos que continuar com a nossa fé em Cristo Jesus até o fim, até o fim. Aí no verso 29 diz assim, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer-se, né? Ele deixa claro que servir Deus é ir contra todo esse mundo, né? E é não negar a fé, mesmo que venha tempos difíceis. Infelizmente, muitos crentes desistem no momento difícil da caminhada, ou por um prato de lentilha, ou por uma promoção, ou para ganhar mais dinheiro, e acaba desistindo da caminhada com Cristo. Por uma balada, por uma noite, né? Por uma traição, abandona os princípios do Senhor, abandona Cristo. Então, todos que virem, que vão ver, né, essa derrota, essa pessoa caindo, essa pessoa abandonando a obra do Senhor, que é todos os dias nós darmos exemplo do que Ele faz sobre nós, vão começar a escarnecer. Então, Jesus está nos alertando que o mundo espiritual, ele está de olho em nós, assim como o Senhor está. Ele se alegra quando nós iniciamos, mas ele está nos alertando para que continuemos firmes na caminhada com Cristo, porque Satanás e seus espíritos malignos, eles torcem a todo momento para a nossa queda, né? Eles são os primeiros a escarnecer de nós quando nós caímos. Eles estão ali em prontidão esperando a queda de um homem e uma mulher de Deus. Eles estão de prontidão esperando a queda de alguém que crê em Cristo Jesus, né? Então, por isso que nós somos perseguidos. Porque no mundo, nós vamos na contramão do mundo, né? Então, os espíritos malignos que agem nas hostes espirituais da maldade, eles vão usar meios, pessoas, situações para tentar fazer você voltar atrás. Servir Cristo é você entrar numa guerra espiritual, essa é a grande verdade. E muitos hoje não têm falado a respeito dessa guerra espiritual. Muitos não têm alertado o povo de que servir Cristo não é brigar. Servir Cristo é fazer parte desse exército, é abrir mão do nosso eu, é buscar o Senhor em tempo e fora de tempo, a todo momento da nossa vida. É abrir mão, não negociar com o mundo, né? E no verso 30 diz assim, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, né? Então, a todo tempo, o inimigo da nossa alma vai lançar dardos inflamados na nossa mente, né? Armas ciladas, porque ele quer que nós venhamos desistir da caminhada com Deus, com Jesus. Ele vai ali a todo momento ficar ali tentando colocar uma pedra de tropeço para falar, olha, você não conseguiu, né? Por isso nós temos que torcer para que a igreja de Cristo, que toda denominação em Cristo Jesus prospere, cresça, dê frutos, né? Que venha saquear o inferno, porque o primeiro que quer a derrota do povo cristão é o inimigo da nossa alma. Nós não precisamos guerrear uns contra os outros, porque já tem o inimigo da nossa alma a todo momento querendo a queda do povo de Deus. Aí no verso 31 diz assim, ou qual é o rei que, tendo que ir fazer guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho se pode sair com 10.000 ou ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Veja, né? Ali, um rei, ele sempre vai buscar saber o que o Senhor tem. Assim como esses reis tomam conselhos
para entrar numa guerra. Assim devemos ser nós, cristãos, fazer sempre do Senhor o nosso meio de sabedoria, buscar em Deus, buscar na palavra, buscar conselhos para a nossa vida, para permanecermos longe do mal, para nós vencermos o mal. Nós temos que buscar qual é a boa e a vontade agradável do Senhor para a nossa vida. E às vezes o que é agradável ao Senhor, aparentemente no momento para nós não é o melhor, mas é a vontade do Pai que tem que permanecer. Para Cristo passar pela cruz não era gostoso. Ele falou, ele orou lá no Getsemane, se possível afasta de mim esse cálice. E ele estava entristecido, mas em tudo ele obedeceu a Deus. Ele confiou que o propósito valia a pena. Talvez muitas das vezes você vai pensar que o propósito não vale a pena. Muitas vezes você vai sentir o cansaço, porque no reino espiritual, se você faz algo para Deus e isso não te traz uma guerra espiritual, tem algo errado. Mas se você está em Cristo e você começa a sentir que está tendo levante, armadilhas, ciladas, né? O inimigo não vai ficar quieto, ele vai levantar pessoas. Mas descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque não tem obra de feitiçaria, macumbaria, não tem palavra contrária, não tem palavra de maldição que possa vencer alguém que está firmado em Cristo Jesus. Então, no verso 32, Jesus disse assim: de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, né, o Senhor está alertando aqui, olha, dois reis brigando, um querendo fazer paz com o outro que é inimigo. O povo de Deus não deve fazer alianças com o mal. Não deve passar a mão naquilo que não é de Deus, né? Não deve fazer aliança com o mundo, né? Com as obras malignas. Nós não devemos compactuar, não devemos querer agradar. O que é errado, pronto, e acabou. Né? A minha palavra, o Senhor está dizendo, ela tem que ser cumprida. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida, senão não é ali, né? Princípio da palavra de Deus, não tem como nós compactuarmos com aquilo, né? Então, não devemos retroceder na caminhada, nós devemos continuar na caminhada. Jesus estava deixando bem claro para aquele povo que estava ali, aquela multidão seguindo ele: olha, para seguir a mim não é fácil. Vocês estão vendo que eu estou sendo perseguido, os fariseus estão aí atrás de mim. Vocês estão vendo aí que eles estão armando, né? Para me pegar. Eu sei que vai ser necessário eu passar pela cruz para salvar vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Mas saibam vocês que para vocês me servirem, muitas das vezes vocês vão ser perseguidos, caluniados, e vocês vão às vezes ser rejeitados pelos próprios familiares. Quantas das vezes nós somos rejeitados até pelos próprios irmãos? Porque nós servimos a Cristo, porque nós já não sentamos na roda de conversa para beber, para conversar, para falar mal de alguém, para rir de alguém. Mas então nós somos ali tidos como rejeitado, né? Então, pois somente assim nós vamos chegar se nós continuarmos persistentes em Cristo Jesus, não abrindo mão do que o Senhor diz. No verso 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós não devemos ficar apegados às coisas, devemos renunciar a tudo que nos tira a presença do Senhor, tudo aquilo que tira a glória do Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Pai, tudo aquilo que pode ali denegrir, né, a imagem de um cristão, porque está de certa forma ali, você tem que dar testemunho de Cristo e não testemunho do mundo. É isso que o Senhor estava dizendo ali para aquelas pessoas. No verso 34 diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Então, bom é o sal, pois o sal serve para dar sabor, né, e conservar. Quando a gente vai pesquisar, a gente sabe disso, que o sal serve para dar sabor e conservar o alimento. Mas assim é todo crente que é verdadeiro. Ele serve para conservar a palavra de Deus, pronunciar ela, falar do amor, né? E dar sabor à vida das pessoas, trazer alegria. Nós temos que levar a boa nova. Mas quando ele diz ali, mas se o sal se degenerar, o Senhor está dizendo, se o crente negar a fé, mas se o crente negar a fé e abandonar a caminhada, se esse crente aí retroceder, né, como se há de salgar? Isto é, para que serve um crente então? Que ele veio para dar sabor, para dar, né, ali conservar a palavra, e se ele retrocede, para que mais que ele vai servir? Para que mais que ele vai servir? Quer dizer, o crente sem Jesus, ele negando a fé,
ele não vai servir mais para nada, nada, porque nele existe um selo, né? Uma promessa do Espírito Santo de Deus, de vida eterna. Nós agora temos um selo do Espírito Santo. E se não for para cumprir o propósito de Deus, o crente não serve para mais nada. O propósito de Deus é que nós venhamos ser resgatadores de alma, independente de como que fala? De cargos eclesiásticos, independente de qualquer nome que a gente possa ter, né? De ser servo, mas todos nós somos discípulos e nós temos essa missão de discipular, de falar do amor de Cristo. Aí no verso 35 diz assim: nem presta para a terra, nem para o depósito de lixo, lançam no fora. Veja, se não cumprirmos o propósito de Deus, né, para que nós fomos destinados, Deus, ele não se agrada. Então já nós não vamos servir para nada, nem para depósito de lixo, tá dizendo. Então Jesus fala que muitas coisas, quando estraga, ainda tem um outro propósito. Ele pode ser reciclado, ele pode ter um outro destino. Mas um crente, quando ele retrocede, ele já não tem mais lugar no mundo, né? Quando ele volta para trás, ele não serve mais para nada, não encontra paz, nem é aceito em lugar algum, nem mesmo no mundo, pois devido à marca da promessa que existe nele, ele não encontra paz lá no mundo, né? Ele vai ser atormentado. Quando nós vemos essas pessoas que são moradores de rua, andarilho, muitos deles já foram cristãos um dia. E eles não encontram mais lugar na sociedade. Quando eles caem e não voltam a pedir a misericórdia de Deus, né? E eles ali ficam naquele engano e se rendem totalmente àquilo, eles são aprisionados de uma maneira terrível. Somente a misericórdia de Deus para tirar eles de lá, né? E muitos, às vezes, ouviram de uma forma errada que para eles não tinha mais jeito. E é mentira de Satanás, que lança todos os dias essa seta para o povo retroceder. Não podemos negar a Cristo, não podemos negar a cruz. Devemos seguir em frente, né? Confiante, crendo. Servir Cristo é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Teremos tribulação, mas Deus estará conosco. Deus estará conosco e Ele é o prêmio maior. Cristo é o nosso prêmio maior. Ele vai nos salvar, vai nos remir, ele vai nos dar um corpo glorificado naquele grande dia, né? Nós vamos reinar com Cristo Jesus. Aí quando diz aqui, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, né? O Espírito Santo de Deus está aqui alertando. Somente quem é espiritual consegue entender o que Jesus estava falando. Olha, eu tenho a água da vida, que jorra para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu tenho a vida eterna para dar a vocês. Mas saiba que me seguir não é fácil. Mas aquele que me segue receberá ali, né? Um prêmio eterno. Vai receber ali um prêmio de glória, né? Nós vamos ser agraciados pela vida eterna. Né? Nada do que nós possamos viver nesse mundo se compara com o que Deus tem reservado para nós. Nenhuma tribulação nesse mundo se compara com o que Deus tem guardado para nós. Deus tem grandes coisas para fazer, né? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Ele diz lá em Isaías 43 que se nós passarmos pelas águas, nós não vamos nos submergir. Se passarmos pelo fogo, ele não vai nos queimar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, creia nisso. Creia, você não está sozinho. Está difícil, mas a vitória é tua no nome de Jesus. Não largue a cruz que é Jesus. Não negue a Jesus. Não, né? Pode vir uma proposta em que você vai ganhar muito dinheiro, mas nisso você vai ter que negar a tua fé. De alguma forma você vai dar um mau testemunho. Então, não. Faça as contas. Senta como essa pessoa que vai edificar uma torre. Senta e faça os cálculos. Se vale a pena você abrir mão da caminhada, que é seguir para a Nova Jerusalém, que é ganhar a tua vida eterna, ou você se corromper com as coisas do mundo. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração.
Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Meu Pai, vai visitando nosso coração, fortalecendo, dando direcionamento. Meu Pai, que nós não venhamos negar a cruz, Senhor. Meu Pai, o Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus forte, que nós não venhamos retroceder, Senhor. O inimigo da nossa alma está ali, querendo escarnecer de nós, querendo falar, Senhor Jesus, que nós falhamos, que nós erramos, que nós estamos retrocedendo. Mas Espírito Santo de Deus, ajuda, meu Pai, aqueles que já estão, Senhor, na caminhada, aqueles que estão chegando e aqueles que ainda vão chegar, meu Pai. O Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor disse que estaríamos alicerçado em Ti. O Senhor disse que não seria fácil, mas que o Senhor estaria conosco. E nós cremos, Espírito Santo de Deus, que Jesus passou pela cruz para deixar esse ajudador, o nosso amigo, o nosso consolador. E nós cremos, Senhor, na vitória do povo de Deus. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a vencer toda cilada, toda armadilha, tudo aquilo que não é de Ti. Que nós não venhamos abrir mão, que nós não venhamos tirar a mão do arado, porque o Senhor não alegra naquele que retrocede. Assim como o Senhor estava ali instruindo aquela multidão, o Senhor está falando hoje com aqueles que o Senhor quer alcançar. O Senhor não está dizendo que é fácil, mas Ele diz na palavra dEle: vinde a mim todos que estáis cansados, fadigado, que eu vos aliviarei. É Ele quem nos alivia. Ele levou o fardo. A cruz que o Senhor quer que você carregue é a cruz de fé. Crendo que você vai passar por essa prova, por essa tribulação, seja por essa doença, seja por esse levante que está acontecendo na sua vida. Você vai passar com fé em Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama esse Deus, tudo está cooperando para o teu bem. Você pode não entender hoje, mas no final você vai entender, né? E nem às vezes só no final, daqui a um tempo você já vai olhar e falar: se eu não tivesse passado por aquele levante, aquela afronta, eu não teria crescido tanto. Eu não teria alcançado o que eu alcancei. Se eu não tivesse passado por aqueles problemas da minha infância, eu não teria tido amadurecimento. Se eu não tivesse sido tão rejeitada em alguns momentos da minha vida, eu não iria ter tanta misericórdia. Eu não ia ter tanto amor para dar. Que você venha deixar o Espírito Santo de Deus exalar o que existe de melhor em Cristo através da sua vida, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.